Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Olha nós aqui uma vez mais no programa Rascunho da EBD, no nosso canal, programa semanal onde gravamos duas aulas dos jovens e as aulas dos adultos. E nós estamos aqui mais uma vez para, junto contigo, glorificar a Deus, não é? Toda semana, todos os domingos temos um subsídio, não é? Procuramos ajudar os nossos professores, os nossos mestres. Falo nossos porque estamos imbuídos no mesmo papel, no mesmo objetivo, não é? Enfim, estamos em uma lição muito importante, tenho sempre falado, não me canso de dizer, de falar, que é um material de suma importância. E desta oportunidade, nós estaremos estudando a lição de número 9, lição da classe dos adultos, lição de número 9. O título da lição é Jó e a inescrutável sabedoria de Deus, né? Nós temos a convicção de que não existe como, não tem como prescrutar a sabedoria de Deus, porque é imensurável, é um negócio gigantesco, é algo sublime, né? Tem uma sabedoria de Deus dentro de todos os seus parâmetros, né? Depois de Jó ter passado por acusações, anomalias dos seus amigos, conforme tivemos nas nossas aulas, não só é eu que gravo, vários irmãos, até pessoas que veio bem antes de mim, são bons professores, bons mestres, não é? E a lição deste domingo, dia 24 de novembro de 2020, lição de número 9, ela está pautada no capítulo 28 de Jó. É claro que para entendermos com mais elucidação o capítulo 28, temos que fazer citação do capítulo 27. Capítulo 28, temos que também passar pelo capítulo 27, que vai ajudar bastante, que é quando Jó começa a falar. Glória a Deus. Ou seja, começa a dar as respostas, não é? Que os seus amigos tanto instigaram, não é? E assim sucessivamente. Então, espero poder ajudar você e nós vamos para a nossa aula, que está muito boa, um material muito bom. Parabéns mais uma vez à Casa Publicadora das Assembleias de Deus, onde trouxe um material muito importante, um material escriturístico muito bom, não é? E recomendo que os irmãos que ainda não adquiriram, pode adquirir o livro de apoio. O livro está muito bom, tem um conteúdo interessante. O pastor José Gonçalves usou as melhores fontes, muito bom. Tá de parabéns à nossa casa publicadora. Falo nossa porque estamos imbuídos também no mesmo papel, congregamos na mesma igreja, estudamos as mesmas histórias, estamos envolvidos no mesmo processo de aprendizado e passar o que sabemos, né? Nada, é como dizia já o certo filósofo, eu sei que nada sei, mas aquilo que aprendi eu não fico para mim, eu procuro passar, ok? Então nós vamos estar estudando sobre a sabedoria, a inescrutável sabedoria de Deus, não é? Um assunto interessante, como eu já disse. A nossa lição, ela como de praxe, está dividida aí em três partes, três tópicos, ou melhor, não é? E como eu disse, do capítulo 28, versículo de 1 a 28, ou seja, todo o capítulo 28 é o que está pautado nessa lição. É claro que a gente sabe que é limitado o espaço aqui, mas porque não tem como, né? A gente sabe, mas a gente traz esse subsídio justamente para em 1 hora e meia, 2 horas de aula,
para os irmãos, geralmente 1 hora e meia, né? Dá para os irmãos fazer, elucidar bastante coisa, né? E ajudar a classe, os alunos, enfim. Deus tem abençoado, apesar da pandemia, mas o Senhor Deus tem colocado as mãos e tem ajudado a igreja a desenvolver o seu papel, crescer, porque a igreja não morre, nem se desvia e nem fica pobre, ok? Então vamos para a nossa aula, a começar da questão do texto bíblico, não é? Quando Jó vai dizer no versículo 1 do capítulo 28, ele diz: na verdade, há meio de onde se extrai a prata e para o ouro o lugar em que derretem. O ferro tira, versículo 2, o ferro tira-se da terra, a pedra se funde o metal. Porém, o homem pôs o fim às trevas até a extremidade das esquadrinha, procurando as pedras na escuridão e na sombra da morte. Transborda o ribeiro até que junto ele dele habite, de maneira que não pode passar a pé. Então intervém o homem e as águas se vão. Muito bem. É um livro sapiencial e extremamente importante, né? Muito bom. E nós vamos aprender um pouco sobre essa demanda aqui, ok? Então vamos lá. Quando Jó trabalha isso, certamente a minas de prata, quando ele vai dizer, então Jó ele vai trazer, entendeu? A elucidação especial do texto, quando ele começa a trazer o fator de sabedoria para os seus amigos observarem, não é? Então vejamos bem, né? Ele vai dizer que no capítulo 27 ele já começa de forma tácita admitir algumas afirmações feitas pelos seus amigos, no capítulo 27, né? Que era muitas vezes verdadeiro, que Deus justifica a sua justiça punindo os maus, né? Ele tinha consciência disso, mas punindo os maus, é bom que lembre. E não era o caso de Jó, porque Deus testificou que Jó era um homem justo, bom, e se desviava do mal. Então, aí, dentro desse contexto, nós podemos observar que quando o texto trabalha essa ideia, essa proposta, nós vamos observar que ainda assim a aflição do piedoso permaneceu inexplicada, né? Então o homem por habilidade trouxe os metais preciosos de sua ocultação, mas a sabedoria divina que governa os assuntos humanos, ele não pode similarmente descobrir. Então, no capítulo 28, versículo 12. Então, quando Jó começa a trabalhar aqui, que os homens foram nas profundezas, porque o minério, esses negócios, tudo são coisas da terra, né? O escritor, o comentarista, ele, como o Fábio disse, está dividido a lição em 3 partes, isso é comum, outro C, não é? Então, o primeiro tópico vai dizer a sabedoria vista como um bem natural, né? Depois ele vai falar sobre essa sabedoria vista como um bem comercial. Depois vai falar sobre a sabedoria como bem material. Do capítulo 28, versículo de 1 a 11, vai trabalhar essa questão da sabedoria vista como um bem natural. Do capítulo 28, versículo 19 a versículo 12 até o versículo 19, esse texto vai falar da sabedoria vista como bem comercial. E do capítulo 28, do versículo 20 a 28,
vai trabalhar a proposta da sabedoria como um bem, que é vista como um bem espiritual. Então, muito bem dissecada e dividida aqui nos textos. Né? Quando o texto da lição fala assim, inescrutável sabedoria de Deus, o que é inescrutável? É possível de ser escrutado, ou seja, investigado, compreendido, né? Impenetrável. É impossível que isso aconteça. Né? É incompreensível, é insondável. Então, inescrutável significa que nós não conseguimos. O homem ele tem capacidade de construir, de estudar, de fazer, de ir e vir. E como o Jó já começa a trabalhar no texto, no versículo 1, que na verdade há veios de onde se extrai a prata, o ouro, em lugar em que o derrete, né? Então o homem sabe tudo isso. O ferro tira-se da terra e da pedra e se funde ao metal, enfim. Então desce as maiores. Nós temos hoje minérios no mundo inteiro e no Brasil isso acontece sempre, não é? Tem sempre pessoas tentando cavar a terra, fazendo os buracos, até brigando por espaço por uma pedrinha preciosa, né? Então, isso parte da sabedoria natural do homem, né? Da correria que ele faz, né? E assim sucessivamente. Então, as minas aí, no hebraico, vai trazer a visão de que é mesmo que dizer as cavadas, né? Cavadas, tem que cavar para poder achar alguma coisa. Isso denota-se a questão das minas, como está escrito no texto, né? O ouro, por exemplo, o lugar onde o ouro pode ser encontrado é que os homens refinam, como na versão, vamos ver no lugar onde está, em Malaquias 3:3, né? Diz que o ouro é encontrado no leito da areia dos rios, né? Que não precisa de refino e tal. Né? Então, não como na versão inglesa que está dizendo um lugar aonde, ou seja, na NVI, eu tenho esse material aqui, não é? Mas a Bíblia vai dizer em Malaquias capítulo 3, verso 3, não é? E vai apontar que, contrastado aí com o ouro que é encontrado no leito da areia dos rios, né? Que não precisa de refino, pelo contrário, segundo a Bíblia, precisa passar por cuidados específicos, né? Que é os ourives, que é chamado aqui por nós, né? Então o ferro é tirado do solo e da pedra, se funde o cobre. O que é isso? Cobre, isto cobre é para latão é um metal misto de cozido de zinco e tal, enfim. Então, na nossa lição, o empenho para buscar sabedoria, no subtópico, o primeiro subtópico, diz nesse capítulo 28, já faz o contraste entre a busca do homem por minérios naturais e a sabedoria. Então, primeiramente, o patriarca descreve a habilidade do homem na exploração dos minérios naturais, conforme está escrito no capítulo 1, capítulo 28, versículo de 1 a 11, que eu já pontuei aqui, que é a sabedoria natural, visto como sabedoria natural. Né? Então, ele contrasta aí o trabalho das minas com a busca do homem pela sabedoria. Jó vai trabalhar essa questão, não é? Então, que o homem tem que cavar a sabedoria, né? Da mesma maneira, da mesma forma, desde os primórdios, o homem busca usar diligentemente tecnologia na busca de metais preciosos, e assim também ele tem compreendido um grande esforço para encontrar a sabedoria, para ser encontrada. É bom que se diga que existem dois termos aí, sabedoria e inteligência, não é? E assim sucessivamente. Então, trabalhando bem essa questão, o que é sabedoria? Não é? Como vamos lidar com isso? Não é? Sabedoria é a qualidade da pessoa sábia que, com muito conhecimento, a sabedoria das suas ações aos demais comovia. Excesso de conhecimento, erudição, o físico foi premiado aí por sua sabedoria. No nosso dicionário Aurélio, né? Está escrito assim. E o que é sapiência?
não é? Então, como esse livro é livro de sapiencial, sapiência e sabedoria elas se equivalem, é característico, atributo daquilo que é sapiente, sabedoria ou erudição. Grande quantidade de conhecimento ou sabedoria, também dentro do nosso dicionário, não é? Então, o que é uma pessoa sapiente? Quem tem sapiência ou sabedoria, conhecimento, erudição, é que sabe muito, né? O sábio é aquele que tem muito conhecimento, quem sabe muito ou é erudito. Né? Então, essa pessoa é taxada assim dentro da etimologia da palavra. Então, como explorar o minério, por exemplo, no segundo subtópico do primeiro tópico, diz assim: como quem explora o minério, assim o homem faz com a sabedoria. Né? Então, no trabalho de mineração requer-se habilidade, diligência, persistência, muita técnica na execução. A busca da sabedoria também demanda tais características. Nas minas, geralmente, são locais de difícil acesso e de pouca iluminação. Por isso, há necessidade de se abrir caminho e colocar luz artificial. Então, esse texto, esse Jó contrasta com os ignorantes da fé que temos hoje, não é? Existem irmãos até hoje que acham que estudar é um negócio do outro mundo, ou que as pessoas ficam gélidos, o que morre na fé se estudar. Nada a ver. A Bíblia diz que tem que crescer na graça e no conhecimento. São dois pêndulos, não é? Um tem que estar equilibrado com o outro, não é? Graça e o conhecimento, isso é um pêndulo interessante, porque se tiver só conhecimento e não tiver graça, está perdido. Como também não tiver graça, se tiver cheio de graça e não tiver conhecimento, então está perdido do mesmo jeito, porque não tem o que falar, não é? E assim sucessivamente. Então, Deus, dentro da sua sabedoria, que é inescrutável, ele usa ignorante, pessoas que nunca foi na faculdade, pronto, isso é coisa dele, é sabedoria de Deus, não é? Como também ele usa os sábios, não é? Para cunhar conhecimento na sua igreja, para trazer ao povo, para trazer à sociedade conhecimentos inescrutáveis que a sociedade não conhecia, não é? Conhecimentos de Deus que a sociedade não conhecia. Então, para isso serve a sabedoria, que nós temos que cavar, não é? Como eu estava falando sobre o cobre, a invenção moderna, por exemplo, o ferro é menos facilmente descoberto e forjado do que cobre. Portanto, o cobre era meramente usado, muito usado aí antes do ferro. Então a pedra de cobre é chamada de cádmio, não é? Plínio, o historiador, dentro da sua história natural, ele vai dizer que o ferro é retirado da terra, ou seja, do pó, pois o minério parece de uma mera terra. Então, mas quando a pedra de cobre é chamada, a pedra de que o cobre que é tirado da pedra, ou seja, a pedra de cobre no caso, é chamada de cádmio, não é? Então, no versículo 3, o texto vai dizer assim: o homem põe fim às trevas e investiga em toda a extremidade as pedras que estão na escuridão, mas não e nas mais sobrias trevas, né? Então, o homem põe fim às trevas, investiga em toda a extremidade as pedras e põe fim na escuridão, que estão na escuridão, e nas mais sombrias trevas. Então, o homem faz um fim, isso é, explorando as profundezas mais escuras, ou seja, das rochas, ou seja, com tochas, obviamente. Isso podemos ver, tem até alguns canais de televisão, o History, por exemplo, History, ele trabalha muito esses documentários, né? Podemos ver também nos livros, encontramos sim bastante coisa interessante, né? Com respeito a essas escavações e etc. Então toda extremidade, ao contrário, se realiza em busca até o máximo perfeição, a máxima perfeição, busca aí mais profundamente as pedras, as trevas, a sombra da morte. Então está falando da escuridão, que é mais grossa, é mais tenso, não é? É mais sombrio, e isto é, as pedras que sejam elas forem embutidas nas entranhas, não é? Mais escuras da terra. Então, Jó capítulo 26, versículo 10. Então, no versículo 4 diz: abre um poço onde não há morador, lugar esquecido por quem passa a pé, pendurado longe da humanidade, e vão de um lugar para o outro.
Note que a profundidade da fala de Jó é totalmente fora do contexto das acusações que os seus amigos fizeram. Podemos notar que quando as acusações e todas as ilações que eles fizeram, Jó vem trazendo um fator de sabedoria totalmente antagônico ao que eles disseram, né? Nós vamos trabalhar sobre 3 dificuldades. Vamos falar agora, baseado nesse versículo 4, sobre 3 dificuldades na mineração. Primeiro, o fluxo, ou seja, a inundação. Está cavando, por hora aparece água, né? E rompe ao lado estranho, ou seja, o minério estranho, recém-chegado nos lugares, recém-chegado é um lugar, até então, um mineiro, aliás, uma pessoa que chega naquele lugar é estranho, recém-chegado em lugares onde até então inexplorado, não sabe como vai ser ali, ele tem a técnica de como colher aquele aço, aquela pedra preciosa, mas ele tem que abrir caminhos para que isso aconteça. Então, sua surpresa com a repentina corrente ao lado dele, ou seja, corrente de águas, entendeu? Então ele vai ter que enfrentar aquele fluxo de inundação, não é? Ter que não só enfrentar, mas arrumar um meio para estancar aquilo, senão ele não vai conseguir extrair nada do que ele vai buscar, daquele campo de mineração. Outro ponto, outra dificuldade é esquecido, sem apoio, né? Então, primeiro, ele tem fluxo, que é a inundação, depois ele é também esquecido, pelo pé que eles penduram, por exemplo, ou seja, por corda descendo, e no hebraico isso quer dizer low terry, né? Essa palavra low é um negativo, essa frase, né? Low terry, né? Ou seja, ele não tem apoio nos pés, desce por cordas, né? Procede da cláusula colocando esse gratificante como se estivesse diante dos olhos, ou seja, as águas são inseridas não é? Então está seco, deve ser, pendurar e tal, tem as mesmas conotação. A terceira dificuldade é longe dos homens. Primeira dificuldade é o fluxo, que é a inundação. Segunda dificuldade aqui é esquecido. E a terceira dificuldade é longe dos homens, né? Isso é dificuldade, essas 3 dificuldades da mineração. Dentro do fator sabedoria, de buscar a sabedoria, nós temos que nos mergulhar dentro da visão de Deus para que possamos ter esse ápice da sabedoria, conhecer um pouco a Deus, buscar a Deus, né? Então, no versículo 5 diz: da terra o pão procede, e por debaixo ela é transformada como pelo fogo. Então, a superfície fértil produz comida. No entanto, abaixo está como se estivesse com fogo. Ou seja, Plínio vai dizer isso, não é? Historiador, o filósofo, aliás. Ele observa que a ingratidão do homem que paga a dívida que deve à terra por comida, cavando a sua entranha, não é? Ou seja, fere, usando aí a mineração, não é? E os mais simples, que significa aí preciosos que brilha como fogo, não é? Em Jó capítulo 28, verso 6, e segue o texto naturalmente em Ezequiel 28, 14. Deixa eu ler o texto do capítulo, versículo 6. As suas pedras são um lugar da safira e tem pós de ouro. Então observe que a exegese do texto nos aponta, né? Então a ave de rapina não conhece essa vereda, os olhos do falcão não viram, ou seja, a ave aqui diz respeito à ave voraz, a águia, não é? Que é o mais aguçado dos pássaros, né? Conforme vamos ver isso sobre essa característica desse pássaro em Isaías 46, verso 11. Né? Um abutre expira aí uma carcaça, uma distância incrível. Ele não conhece isso porque está para escavar, o minério tem que no fundo da terra, né? Bem no fundo da terra. Quando vamos trabalhar essa questão de sabedoria,
né? Nós vamos ver que tem algumas palavras no grego, no hebraico, que vai trazer essas definições, né? Por exemplo, cromak é habilidade ou destreza na arte. Nós vamos ver isso, habilidade ou destreza na arte. Nós vamos ver isso, essa palavra é usada em Êxodo capítulo 3, capítulo 28, verso 3, e Êxodo 31, 6. É habilidade aludida de raciocínio e prudência intelectual ou inteligência, conforme Deuteronômio 4, verso 6, Deuteronômio 34, verso 9, Provérbios capítulo 10, versículo número 1. Depois nós vamos ver uma outra palavra chamada sakal. Sakal quer dizer prudente, circunspectos, né? Circunspectos, ou seja, essa palavra é usada em 1 Samuel, capítulo 18, verso 30, né? E em Jó, capítulo 22, versículo 2. Nós vamos ver também uma outra palavra, tishia. Tishia quer dizer retidão, bom conselho, compreensão. Vamos encontrar isso em Jó, capítulo 11, verso 6, Jó 12, verso 6, versículo 12 e versículo de número 16. Vamos encontrar em Provérbios, capítulo número 21, e Biná, que quer dizer compreensão, introspecção, inteligência, e vamos aqui encontrar em Deuteronômio, 1 Crônicas, Daniel, não é? Provérbios e assim sucessivamente. E por último nós vamos encontrar um termo grego chamado de Sofia, não é? Sofia com PH. É um termo grego usado como usado em todas essas passagens no Novo Testamento, que se refere à sabedoria, não é? Se refere à sabedoria. Então, essa sabedoria natural, conforme está escrito, que nós já dissemos, né? Depois vem a sabedoria vista como um comercial. O preço da sabedoria, no nosso segundo tópico aqui, primeiro subtópico diz assim, o preço da sabedoria. Podemos ver um paralelo entre a sabedoria exposta por Jó no capítulo 12 até o capítulo 19, versículo 19, no versículo 12 até o versículo 19, também já aludi aqui esse texto, né? Com a escrita do livro de Provérbios, que é descrita lá no livro de Provérbios. Por exemplo, contém várias exortações. A Bíblia diz que quem quer sabedoria, peça a Deus, que essa sabedoria só Ele tem, não é? E Ele tem para dar, Ele distribui aos homens que o buscam, né? Todavia, há uma diferença entre Jó, entre o que Jó ensina e o que Salomão ensinou sobre a sabedoria e provérbios, não é? Em Salomão, a sabedoria é um custo que pode ser encontrado, ser buscado com diligência e entendimento. Ele tem um preço, ela tem um preço, pode ser passada de pai para filho, conforme Provérbios capítulo 4, versículo número 5, versículo 7, versículo 23. Por outro lado, a sabedoria que Jó vai aplicar é um outro patamar, é uma outra esfera, né? Ela tem um valor, mas não preço. Tem valor e não preço, né? Duas terminologias. Como vamos destacar aí, o estudioso a sabedoria de Jó é incomparável. Não se pode comprar ou trocar com todos os outros tesouros. É patrimônio exclusivo de Deus, não é processão dos mestres, por isso não pode ser transmitida conforme está escrito em Tiago capítulo 1, versículo 5. Né? É muito importante a lição, muito interessante. O valor da sabedoria sobre o valor da sabedoria, o segundo tópico, subtópico, aliás, do segundo tópico. Sobre o valor da sabedoria, vale a pena recordar que o que disse certo pregador londrino: a sabedoria é o uso correto do conhecimento. Conhecer não é ser sábio. Muitos homens têm extenso conhecimento e justamente por isso que são tolos, não é? Que são os mais tolos. Não há tolo maior do que o tolo instruído. Meu Deus, né? Mas como usar o conhecimento é ter sabedoria. Você conhece, sabe como usar, então você sabe. Se você conhece muito e não sabe como usar, você é tolo. É isso que está escrito aqui. Né? O terceiro tópico da nossa lição diz assim: a sabedoria é visto como um bem espiritual.
Na verdade, é uma verdade revelada. No versículo 20, Jó faz a importante pergunta: de onde, pois, vem a sabedoria? Não é? De onde está o lugar da inteligência? Não é? Anteriormente, Jó faz um contraste entre o trabalho de um minerador, e quem procura sabedoria. Então, conforme eu já disse, na minha fala logo no início do vídeo, então a verdade, a sabedoria de Deus, ela é prescrutada só por Ele, só pelos atos dele, só com Ele. Fora dele ninguém tem sabedoria de que está relatado dentro da sacrossanta palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Espero poder ter te ajudado. Se você gostou, deixe o seu like, não é? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode se inscrever. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Um abraço a todos. Canal Rascunho da EBD, pastor Edivaldo Pereira. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.